Senhor Secretário de Estado não precisa de ter uma de defensor, mas aqui eu tenho que defender. Não é da responsabilidade do Sr. Secretário de Estado, é da Sra. Ministra, é da diretora do Mosteiro Santa Maria de Alcobaça, a quem já dirigi 2 mails a pedir com urgência uma reunião da Comissão Científica. Porque é por aí que temos que começar. Esta parte é fundamental. E é algo que temos que arrancar de seguir. Também que se diga de passagem, acho, com toda a sinceridade, primeiro está com o Museu da Família Sampaio e agora é que temos a ver na atividade. Isto também, a Câmara não consegue ter ao mesmo tempo. De seguida, passaria a palavra então, e é por ele também que estamos cá hoje, por ele, por toda a família, por todo o trabalho que tem feito ao longo da vida, em prol da cultura, mas muito em prol do Conselho de Alcobaça, porque se há gente que tem uma paixão única por Alcobaça, é Jorge Sampaio. Sua Excelência. Eu vou tentar corresponder aos 4 minutos que eu trago aqui as minhas palavras escritas, que é uma tradição académica, e temos aqui uma ilustríssima académica, aliás, não creio que vários, mas está aqui uma ilustríssima académica, que é a Sra. Professora Maria Azevedo Santos, não me deixa mentir, para termos o tempo bem contado, lemos, porque assim não há divagações. Mas vou tentar. E, entretanto, ainda antes de sequer cumprimentar todas as vossas excelências, devo dizer que fiquei a pensar agora no resto do nosso querido professor Fernando António Batista Pereira. Está aqui a Silvia Duarte, que é a artista que fez todo aquele mural da entrada, e de facto com as cerca de 200 peças, isto é uma despesa para o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora já sabe, com as cerca de 200 peças que eu tenho lá ainda para entregar durante o próximo mês, para juntar ao museu, há mais de 200 peças para entregar, que eu fui comprando. Podem-nos pôr no teto, nós não, podem-nos pôr no teto. Bom, Sr. Secretário de Estado, Excelência, Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Sra. Deputada Liliana Sousa, a minha querida amiga, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, e permitam-me, estão aqui vários, salientar o meu querido amigo Paulo Leão da Silva, que é o meu amigo de infância mais antigo, que está aqui na sala. Aliás, passou há bocado, juntamente com os meus pais, uma fotografia em que aparece a sua querida mãe, a minha tia Fernanda, de quem tenho muito boa memória. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Neiva, que está aqui, que foi de propósito norte do país e que foi quem estudou as fábricas das fábricas de chitas de Alcobaça na expedição que recebeu o prémio da APOM, na expedição comissariada pela doutora Joana de Oliva Monteiro. Está aqui também o Dr. Rodrigo Vaz, que vem desde lá de cima. Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica, a cujo conselho eu agora tenho a honra de pertencer, e o Sr. Diretor Executivo também aqui está. E perdoem-me porque eu provavelmente já não vou seguir a ordem protocolar, mas quero só fazer aqui um cumprimento já além de todo. O Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, querido amigo João Neto. Temos aqui várias confrarias e ordens representadas também, e eu cumprimento o Sr. Secretário-Geral da Real Ordem de São Miguel da Ala, em questão de próxima, do Sr. Dom Duarte de Bragança, Dr. Carlos Evaristo, ilustres académicos, os senhores membros do Conselho Consultivo do Museu de Cerâmica, e que estão aqui vários e que estão naturalmente todos no meu coração e na minha estima, o Sr. Comandante da GNR, os senhores proprietários das fábricas que aqui estão, e diversas delas estão connosco desde o início, estão aqui diversas pessoas e até antigos operários das fábricas, pintores, enfim, de várias áreas das fábricas de cerâmica. O Sr. Presidente da ADEPA tem sido as pessoas que mais têm ajudado e quase ficava para o fim, meu querido primo Luís Pérez Pereira. Senhores colecionadores, temos aqui vários ilustríssimos colecionadores, o que é com certeza um gosto muito grande e uma responsabilidade. Temos aqui alguns dos colecionadores do ano, estão aqui os meus amigos Lobo Fajó e António Vinagre, que foram eleitos colecionadores do ano pela APOM e que têm de facto coleções absolutamente extraordinárias. Senhora Curadora da coleção, desta nossa coleção, a Sra. Professora Doutora Joana de Oliva Monteiro, meus queridos amigos e amigas, familiares, estendo aqui com o coração a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível,
até para que... Eu ouvi um dia dizer que um discurso para ser bom deve ser breve, e depois para ser breve já não precisa de ser bom. Mas eu aqui tenho de facto uma quantidade sobretudo, agradecimentos que preciso de fazer. E daí vou a uma leitura que é para tentar não assemelhar o meu discurso a um sermão. Já tivemos as bênçãos dadas pelo Sr. Dom José Traquina e, portanto, vou tentar ser o mais objetivo possível. Depois da morte do meu pai, este é provavelmente o momento mais emocionante da minha vida. Prometo ao Sr. Presidente que vou tentar não ficar de lágrima no olho, porque a primeira vez que assisti a alguém de lágrima no olho fez-me imensa confusão. Foi aqui mesmo em Alcobaça, no Mosteiro, ainda era diretora a nossa querida Maria Augusta Trindade Ferreira, que ainda está viva, com 99 anos, e viu o professor Veríssimo São a chorar. E eu que fiz parte de uma geração, como muitos de nós, que não era suposto um homem chorar, foi a primeira vez que senti-me incomodado por ele. Agora, hoje em dia, às vezes choro, mas hoje eu prometo que não vou ficar de lágrima. Depois da morte do meu pai, dizia: este é provavelmente o momento mais emocionante da minha vida, talvez apenas com paralelo em 2018, quando, em frente ao chefe de Estado, acompanhei a minha querida mãe a receber o Prémio Colecionador do Ano, atribuído póstumamente ao pai pela APOM, quando vi uma plateia de centenas de pessoas no Museu Nacional dos Coches, de pé, quando a mãe recebeu o diploma. O meu avô dizia que vive-se como se sabe. Eu acrescento que a cultura acumulada e a experiência podem coroar a inteligência como paradigma de um certo savoir vivre. No meu caso, o que quer que seja, advém da forma como em casa, desde a minha adolescência, deixaram sempre pensar com a minha própria cabeça e sentir com o meu próprio coração. Do mesmo modo que sempre testemunhei o sentido de tolerância, o respeito pelo próximo, a solidariedade. Posso lembrar que, não sendo nunca os meus pais estimulados pela política, permitiam, isto talvez seja uma surpresa até para muitos alcobacenses que aqui estejam, permitiam a existência de reuniões políticas clandestinas no seu café de tertúlia, não sei se o Sr. Presidente sabia, num silêncio respeitador, como definiu o nosso querido alcobacense Dr. Basílio Martins, ou debaixo de uma tolerância discreta, como se lê na obra Cafés Históricos de Portugal, publicada pelos CTT em 2015. Eram assim Maria do Céu e Luz Pereira de Sampaio, os meus pais, os meus queridos pais. Ele com o coração no sorriso aberto, ela de porte altivo e autoritário. Em ambos um sentido devocional ao trabalho, em que nada os cansava, o estímulo pela inovação a par da preservação, a generosidade e o gosto da partilha e, acima de tudo, a convicção de que a honra e a palavra são o melhor património de qualquer pessoa de bem. Filhos de lavradores, dedicaram a sua vida profissional ao comércio tradicional, desenvolvendo duas casas indeléveis na história de Alcobaça ao longo de várias décadas. O mítico Café de Tertúlia, onde se discutia política, mas onde também se criaram poetas. E a Galeria Conventual, onde criaram uma movimentação artística até aí inexistente na cidade. E ao longo deste ano, decorre o centenário do meu pai, onde teremos, se Deus quiser, a edição do livro Luís Pereira de Sampaio, 100 anos, 100 peças, coordenado cientificamente pelo Sr. Professor Dr. Fernando António Batista Pereira, uma exposição sobre os artistas que passaram pela Galeria Conventual, que terá lugar no Armazém das Artes, e um documentário realizado por João Campos, que aqui está, e que interiorizará certamente o homem do bem e de coração aberto que foi. Mas não poderia começar melhor este centenário do que com esta cerimónia. Sr. Secretário de Estado, é uma honraria imensa ter a sua presença a presidir esta cerimónia. Vossa Excelência junta a boa capacidade de gestão, permita-me com a intelectualidade. E neste sentido, permita-me que dirija a Vossa Excelência na sua qualidade de escritor, em que no seu último magistral romance, Rosas de Barbacena, que é apenas mais um livro seu, onde mostra que sabe muito bem pensar e sabe muito bem dizer, coloca como centro onde se movimentam as suas personagens um hospício. E, como pesquisador sério que é, sabe bem da linha termo que separa a loucura da dita normalidade. Seremos por vezes loucos porque tomamos atitudes fora do habitual? Serão loucos os visionários? São questões que se podem colocar quando se vive com emoção, quando se tem poder de decisão. No momento em que fazemos uma escolha, é o resultado da visão que temos naquele momento. Ou seja, como escreveu o magnífico Fernando Mascarenhas na Queixo de Fronteira, com quem tive a sorte e o gosto de conviver bastante, devemos temer apenas duas coisas na vida: a nossa estupidez e a nossa soberba. Citei. Todos estes conceitos têm acompanhado algumas das decisões dos meus últimos anos. Quando decidi fazer esta doação, que hoje se mostra ao público, disse-me um cauteloso amigo: deste que era teu e corres sempre o risco de viver tempos em que não estejas em foz de santidade com o outro. Tenho que admitir que, mesmo com a noção do risco, temos por vezes de correr o risco. E por isso, aqui estamos.
Após a morte do meu querido pai em 2013, a mãe e eu decidimos agrupar os acervos de ciência da região de Alcobaça, museografá-los e colocá-los de forma gratuita à fruição pública, cumprindo as 3 características que a lei previa como coleção visitável. 8 anos depois, com o desaparecimento físico da minha querida mãe, e não tendo eu irmãos, a vontade de entregar à cidade foi de fácil decisão. E tenho que dar aqui uma palavra a quem me estimulou bastante nesse processo. Uma das pessoas que me estimulou bastante nesse processo, não posso deixar de falar naturalmente do meu primo Luís Pérez Pereira, mas no professor Fernando António Batista Pereira, que estava com a sua querida Ana, nossa querida Ana, sua mulher, cá em casa, precisamente na altura em que a mãe morreu, e que me estimulou imenso, porque eu acho que no dia a seguir já estava a falar nisto. Há muitos anos ouvi de um grande militar e patriota e amigo e mentor, o Sr. General Manuel Comudo Barata, de muito boa memória, Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, a cujos Conselhos Supremo tenho a honra de pertencer, que, e cito, as instituições não são boas ou más, mas dependem de quem as dirige em determinado momento. Uma Câmara Municipal, mesmo sendo eleita democraticamente, é também assim. No que diz respeito à cultura, já vimos autarquias a não darem importância à sua história e património, do mesmo modo que assistimos a autarcas que possuem quase o toque de Midas, em tudo a que se dedicam, se transforma em ouro. Vossa Excelência, Sr. Presidente, representa a preocupação com o que se passa no Conselho que dirige, foi escrutinado ao longo de muitas eleições e tem a experiência e o conhecimento da região como poucos. Tem a ética da conservação como ato de cultura e civismo. Estou convicto que tem os seus pais gente séria, atenta e empenhada em todos os seus vereadores. Mas claro que vivemos um tempo lampedusiano em que os príncipes salinas são cada vez mais arqueológicos e os dons calogéros estão sempre à espreita e sabem subir como ninguém os graus de poder. Há quase 2 anos fiz uma doação importante para mim e acredito amanhã poderão vir outras gentes. É um risco. Tu passe, tu lasse, tu casse. Sabemos bem. Ou seja, o tempo pode sempre trazer mudanças, mas essa é a realidade da vida de todos nós. E as mudanças não têm de ser más, temos de nos saber adaptar aos tempos. Para já vivemos no presente e neste momento solene tenho de agradecer ao Sr. Presidente do município que faz favor de ser meu amigo há muitos, muitos anos e porque os meus pais tinham muita consideração e respeito. Ter recebido, tal como eu naturalmente, ter recebido com tanto entusiasmo estes bens que fui herdeiro, mas também permita-me uma palavra de gratidão à Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Paula Malocho, que se tem empenhado de corpo e alma neste projeto. Nos últimos dias, chego-lhe a telefonar 3, 4 vezes ao dia, tem sempre a gentileza de me atender. Ao Museólogo Municipal, Dr. Alberto Guerreiro, meu amigo, muitos anos e com quem já trabalhei, até já comissáriámos exposições juntos há muitos anos, que tem dado o seu tempo e saber, e a todas as equipas do município que se têm dedicado com o fim. A cerâmica não é uma arte menor na história das artes decorativas. Não tendo Portugal um museu apenas dedicado a esta temática, embora deva salvar o Museu Nacional do Azulejo, está bem representado em alguns dos principais museus nacionais e municipais. Alcobaça conta agora com 2 museus nesta área e com um conjunto de notáveis colecionadores privados. Estão aqui vários, está aqui o Serrano, está o José Luís Silvério, estão vários colecionadores aqui presentes. Com um conjunto de notáveis colecionadores privados, cujos acervos poderão ser expostos num espaço destinado às exposições temporárias que o nosso museu hoje inaugurado virá a ter, se Deus quiser, quando tiverem lugar as obras de criação. Para já, e para não correr o risco de amassar demasiadamente Vossas Excelências, cumpre-me agradecer muito brevemente ao Sr. Professor Dr. Fernando António Batista Pereira, figura das maiores na história da arte e na museologia no país, conhecido internacionalmente, jubilou-se como Presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, a quem se devem as orientações para o projeto museográfico neste museu que inauguramos hoje. Oferecido. Muito obrigado, Sr. Professor. Quando o município recebeu estes acervos, o Sr. Presidente fez questão de salientar que o museu lhe fazia sentido, com a preocupação de se mostrar o que atualmente este Conselho faz nesta área, aquilo que nela vale, no conceito que sempre defendeu e defende, identificativo de economia e território. Sr. Presidente, incentivado pelo seu entusiasmo, abri portas do espaço físico ao lado do museu, de forma a permitir a existência de uma loja de museu. Será dirigida pela ADEPA, Associação de Defesa do Património da região de Alcobaça, entidade com quem fiz um acordo cumulado até ao final do ano, gratuitamente,
de forma a que 5 das principais fábricas de cerâmica da região, a Arfai, a João Mazé e a São Bernardo PPA, empresas que estiveram connosco desde a criação do museu em 2013, a que se juntaram a António Rosa e a Faianças Ramos, que generosamente se quiseram associar, criando deste modo um projeto maior e a que, digo eu, se poderão vir a juntar outras fábricas, outros artesãos, naturalmente, digo eu. Quando decidi esta doação, foram poucas as condições que coloquei ao princípio. O museu levar o nome dos seus doadores, Maria do Céu e Luís Pereira de Sampaio, manter-se o espaço aberto ao longo de 5 dias, não devendo esquecer-se a importância dos fins de semana, a ampliação do espaço positivo dedicado às exposições temporárias que virá em fase seguinte e a criação de um conselho consultivo reunindo um conjunto de individualidades portuguesas e estrangeiras ligadas a várias áreas do saber, com o intuito de poderem ajudar na vida e progresso do museu. Já eleitos os órgãos do Conselho, posso, permita-me, Sr. Presidente, anunciar aqui que está presidido pela Sra. Vereadora Dra. Paula Maloso, tendo como vice-presidente a Sra. Dra. Celeste Amar, figura grande na cultura portuguesa e com quem tive o gosto e a honra de trabalhar e tornámos amigos desde essa época, em 2005, quando foi diretor regional da cultura do Centro e depois, mais tarde, em 2017, nas comemorações inesianas. E como secretário, o Dr. Artur Galvão Teles, também aqui presente, um ilustre jurista, dizem muitos, Sr. Secretário de Estado, dos melhores juristas de património que o nosso país tem, é só para avaliar isso, que não sou da área das leis, mas acredito convictamente que ouvi muito. Os últimos agradecimentos à artista que criou a instalação, que tanto o professor Fernando António aprecia, com louças do acervo no indelével portal de entrada, Silvia Duarte. Ao Filipe Moura e ao João Campos, que gravaram e cuidaram dos depoimentos. À Paula Teresa Amaral, que inventariou, e ao Ruben Benta, que fez o guião. E, em particular, ao Luís Pérez Pereira, meu querido primo e meu amigo maior, que mais do que Presidente da ADEPA se tem dedicado a tudo. Por último, umas breves considerações. Ofereci este acervo, mas não tenho nenhum mérito cultural. Apenas entendeu a minha humildade que deveria ouvir aquilo que os meus pais gostariam. Temos uma história atrás de nós que quer partilhar, de forma a que se saiba quais foram as fábricas, quem criou ou pintou cada peça, quando são que é uma história da região. Se por um lado, neste acervo temos muitas centenas de peças de uma das fábricas mais notáveis do ponto de vista artístico do período áureo da chamada Louça Artística de Alcobaça, a Olaria de Alcobaça, não deixamos, porém, de ter exemplares de outras empresas das décadas de 70 e 80, que mesmo não tendo durado muitos anos, empregaram gente, alimentaram famílias e criaram estilos que exportaram. Levaram o nosso nome, o nome de Alcobaça, para fora do país. E a história não é só feita dos importantes ou dos bonitos, inclui também os modestos e os kits. É por isso que gosto de assumir estes acervos como democráticos, porque neles, nesta coleção, todos têm lugar. É por isso, Sr. Presidente da Câmara, que este pequeno museu, recheado de peças que para muitos será como sentir o velho sabor da Madalena ensopelada em infusão de tília, como diria Marcel Proust. E acredito que esta possa ser a sensação do Sr. Secretário de Estado da Cultura, Dr. Alberto Santos, quando entrar no museu e observar tantíssimas peças que certamente não lhe serão desconhecidas. Daqui a 50 anos, se existir imprensa em papel, se existir mundo, a notícia desta inauguração irá dormir nos jornais que amanhã noticiarem este momento e muitos de nós já cá não estarão e alguns talvez, mesmo a maioria, ninguém se lembra deles. Porém, essa é a realidade da vida. Mas quem entrar no museu saberá que existia um pintor chamado Luís Salvador ou um pintor chamado José Salvador que pintavam com inspiração na azulejaria seiscentista, ou que a Sónia Tavares da Gift cantou e através de um sofisticado processo a sua música criou peças para a São Bernardo PPA. Mas, Sr. Presidente, se Vossa Excelência criar espaços e... Agora é que vai ser terrível. Sr. Presidente, se Vossa Excelência criar espaços, serão suas as quase 200 colchas de chita e lenços de alcobaça da coleção lá de casa, surgindo um museu que faça jus a esse tecido que há 4 anos viajou pleno sucesso a Paris. Tenho a certeza que tenho ali o meu querido amigo Dr. João Neto, com certeza um apoio imenso, teremos um apoio imenso nisso, até porque já deu o Prémio Projeto Internacional à exposição que esteve no Museu do Aljuí há 4 anos. Mas a nossa Inesiana, onde nem falta um relicário com cabelos de Inês de Castro, também será sua, Sr. Presidente. No dia em que Alcobaça tiver um espaço positivo dedicado a Inês.
Despir desses acervos não me custam nada, se isso representar utilidade pública. Nunca me esqueço, e estou quase a terminar, nunca me esqueço das sábias palavras de um dos melhores atores do Brasil. Eu se posso aqui ter citado alguns eruditos, a minha prima Isabel Costa Pedro Matos está ali em cima, que é a pessoa mais chegada da minha família, mais direta, dizia-me, não te preocupes, um dia destas palavras, e ela disse, não te preocupes, se tu citas Proust, mas também mostras as novelas brasileiras. Portanto, é isso que vem a seguir. Nunca me esqueço das sábias palavras de um dos melhores atores do Brasil, Tony Ramos, que apanhei numa novela qualquer que vi, e que diz alguma coisa que eu gosto muito. O máximo da felicidade quando se atinge a velhice deveria ser lenha velha para queimar, vinho velho para beber, velho amigo para falar, com quem falar, velho livro para ler e um velho amor para viver. E por aí me calço, não com o risco de ser convidado a mudar de residência, sou expulso deste Conselho e terei de pedir, provavelmente, exílio à minha querida amiga Marlice Corsato, que falou há bocado de São Paulo, para me exilar, atravessar o Atlântico, o Oeste também não, porque eu não gostaria nada, que gosto muito de São Paulo, e exilar-me por lá. E termino, senhoras e senhores, estamos quase no verão. No verão nasce no Naldas, no Bom Jardim. No verão se vence em Els Barrota. No verão chega o Gama à Índia. E no verão teremos, se Deus quiser, o Museu de Cerâmica em Alcobaça, cheio de visitantes. Obrigado. Sou aqui um desafio a todos os alcobacenses, dos quais o Presidente da Câmara, mas para dizer, Jorge, eu penso que tem que haver espaço, não é o se, é que tem mesmo de avançar, ver a natividade. Nessa altura tem que haver espaço para os dois. E tem que ser uma realidade, e tem que ser a próxima realidade em Alcobaça, tem que ser esse espaço. E espero mais uma vez que a família, esse pai, também se comprometa como se comprometeu agora. Eu sei que o meu amigo nunca faz. Por isso, vamos trabalhar nesse sentido, Jorge.